Então vamos aqui para a questão 77. A questão 77 não difere das demais. Observe que ele pede para fazer uma correlação da conduta, ou seja, da ação humana, né? A ação pode ser omissão, ação ou omissão, né? A conduta, que consiste no crime de deserção. Então, o crime de deserção é um crime propriamente militar, é um crime que somente militares podem cometer, ou pessoas engajadas, né? Militares, propriamente militar. Deserção, após analisar os itens a seguir. Então, essa questão aqui, o que foi feito foi o seguinte: não diferente das demais, foi transcrito o tipo penal, e ressalto que tipo penal é tão somente, gente, a descrição do artigo, como está lá, né? Então, o que foi feito? Pegaram a descrição do artigo de deserção e colocaram aqui em uma dessas questões. Então, de maneira que, para você acertar essa questão, naturalmente, você só precisará saber a descrição correta do crime de deserção. E eu digo já para vocês o que é deserção. Deserção é um crime propriamente militar que está previsto no artigo 187 aqui no nosso Código Penal Militar. Mas é um crime milenar, é um crime que existe desde Sun Tzu, da arte da guerra, lá no Oriente. E é um crime que existe também em todos os países do mundo antigo, clássico, né? Grécia, Roma, né? Esparta, principalmente Esparta, que no Oriente e no Ocidente é a nossa maior referência de militarismo, né? Então, deserção é o crime do indivíduo que abandona as trincheiras. Significa abandonar, desamparar, né? Ausentar-se, afastar-se, desaparecer, retirar-se do local onde deve permanecer ou do local onde deveria se apresentar, findo algumas situações, quando finda algumas situações. Mas, a grosso modo, deserção é o indivíduo que desaparece por um determinado tempo. E, segundo o nosso Código Penal Militar, são quantos dias? Mais de 8 dias. O militar que não comparece para assumir o seu serviço por mais de 8 dias, no 9º dia, mais de 8 dias, ou seja, tem que ser mais de 8, no 9º dia que vai configurar o crime de deserção. Deixando claro que deserção nesse caso aqui tem que ser doloso, ou seja, tem que ter ânimos, tem que ter vontade do indivíduo de desertar. O cara que desaparece por mais de 8 dias porque foi sequestrado, porque se perdeu na mata, isso não é deserção, né? Isso lá à luz do estatuto pode ser desaparecido ou pode ser extraviado, conforme a gente estudou em sala de aula, né? Mas deserção tem que ter dolo, tem que ter dolo. O indivíduo tem que desertar por livre e espontânea vontade, né? Quando o indivíduo abandona definitivamente o local onde ele deveria estar. Aqui no Brasil são mais de 8 dias, né? Em alguns países, como França, como Bolívia, Alemanha, esse prazo difere, né? A nossa legislação estabelece mais de 8 dias. Então, para você acertar essa questão aqui de deserção, então somente você precisa estar ligado na descrição do artigo 187. Então, vamos lá. Letra A. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 10 dias. Olha aí, por mais de 10 dias, está errado. Por quê? Porque o artigo diz mais de 8 dias e não 10 dias. Então, aqui diz ausentar-se o militar. Veja, ausentar-se é você estar lá de serviço e se ausenta, né? Se ausenta, abandona o serviço, abandona o posto para o qual foi designado e por mais de 8 dias, no 9º dia vai configurar. Então, sem licença, abandonou, ausentou-se o militar por conta própria, né? Sem licença, da unidade em que serve. Essa unidade em que serve é o seu posto de serviço, é o seu batalhão, é a sua companhia, ou o lugar em que deve permanecer, né? Vamos supor que esteja lá na fronteira, né? Esteja na fronteira ou na divisa de um estado e aí desaparece, deve permanecer lá, mas desapareceu, ausentou-se, quer dizer, por mais de 10 dias. Então aqui
está errado. Por quê? Porque são mais de 8 dias e não 10 dias. Então isso aqui é fundamental, viu, no crime de deserção. Mais de 8 dias. Aqui está descartada a letra A porque diz mais de 10 dias. Então vamos para a letra B. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 5 dias. Ó, por mais de 5 dias. Também está errado, né? Então, no final das contas aqui, o que foi feito foi a transcrição do artigo do crime de deserção, artigo 187, para uma dessas questões aqui, para uma dessas proposições aqui, né? É aquela velha decoreba da IBFC. Mas vamos lá, e a prova é para todo mundo, né? Então, ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 2 dias. Olha aí, 2 dias, está errado também. Por quê? Porque são 8 dias. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Está vendo aqui? Aqui configura o crime de deserção. Então, o que diz o artigo 187 diz o seguinte, olha, o artigo 187 diz: ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Por mais de 8 dias. Então, aqui está a transcrição exata, inclusive obedecendo até as vírgulas, a transcrição exata do artigo 187. Então, essa aqui é a letra correta, né? É a letra D. Mas vamos segurar aqui que ainda tem uma alternativa para a gente ver, né? Vamos considerar aqui a letra D. A letra E diz o seguinte: ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 4 dias. Está errado, por quê? Porque são mais de 8 dias. Então a letra correta aqui é a letra D. É uma questão que fatalmente você acertará se você souber, primeiro, o que é deserção, né? E segundo, a questão dos dias. São mais de 8 dias. O militar desapareceu, né? Com medo, subiu a serra, com medo do assalto, era para assumir serviço 8 horas da manhã do dia de hoje, e aí ele desapareceu. Deixa eu lhe explicar aqui como é essa contagem de tempo. O militar, vamos supor que teria que assumir serviço hoje, 8 horas da manhã. Ele não apareceu. Liga para ele, o celular está desligado, a família não sabe do paradeiro. Ele ausentou-se, né? Ele deveria estar 8 horas da manhã aqui para assumir serviço. Não assumiu o serviço. E já existia indício de deserção, vamos assim dizer, né? Ele já andava muito apavorado com as notícias de assalto, enfim. E aí subiu a serra, ganhou o mundo. Desapareceu. Ou seja, 8 da manhã, quando o relógio rodar, que chegar a 0 horas, por exemplo, hoje é dia 22, né? A próxima 0 hora agora eu estou gravando esse vídeo aqui é por volta de 2h30 da tarde. Então, na próxima 0 horas, vai ser 0 hora do dia 23. Aí vai contar 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30... né? Quando o relógio bater 0 hora, no dia, já vai ser 0 hora no dia 31, e no dia 31, eu não sei nem se esse mês é 31, aí no dia 31, se não for, você entendeu aí também, né? Aí vai configurar o crime de deserção. Durante esse período é o chamado prazo de graça. Se o indivíduo for preso, se o indivíduo for encontrado, ou se ele se apresentar, ele vai responder por transgressão disciplinar. Não existe crime aí, né? Se porventura ele aparecer nesse período de 8 dias, ele vai responder por queima de serviço, como a gente chama aqui na caserna, que é a falta de serviço, que é uma transgressão disciplinar, que já adianto para vocês que está lá no artigo 51 do Código do Estatuto da PMBA, né? Não cometeu crime, vai responder pela transgressão disciplinar. Agora, o crime de deserção é preciso ter dolo, viu, gente? Viu? Porque tem várias situações de deserção. O artigo 188 é o que traz os casos assimilados. Por exemplo, o militar que sai de férias, o estatuto diz que ele tem 30 dias de férias para cumprir, 30 dias corridos de férias. Então, findou o prazo, ele deveria se apresentar dia 1º, não se apresentou.
Porque geralmente a administração faz a escala. E mesmo a administração não fazendo escala para ele, ele deveria se apresentar. Ele sabe, findou os 30 dias, no dia seguinte ele tem que se apresentar na unidade. Ele tem que se apresentar ao comandante de companhia dele ou ao comandante de batalhão dele. Ele tem que se apresentar. Se ele dá uma de João sem braço e não se apresenta, né? Aí era para se apresentar dia 1º, não se apresentou. Dia 8, dia 9, configura o crime também de deserção, que são os casos assimilados. São essas situações. Terminou de cumprir uma detenção, da mesma forma. Então o militar, ele sabe, ele é cônscio disso. Que quando finda o prazo de licença, quando finda o prazo, quando finda as férias, quando finda algum abono, ele precisa se apresentar. Então, nos casos assimilados lá, eu acredito que isso não vai ser cobrado. Por quê? Porque é outro artigo, são casos assimilados de deserção. Porque deserção está no 187. Deserção, provavelmente eles vão cobrar como eles cobraram aqui. É uma coisa seca, né? Não vão entrar nessa parte doutrinária. Porque, para você entender bem essa questão de deserção, de prazo de graça, isso está lá no Código de Processo Penal Militar, né? Essas explicações todas estão lá. Mas a gente explica aqui para que você entenda o que é deserção, né? Que geralmente é crime de covarde. É um crime que historicamente só os covardes, os medrosos ou os traidores é que cometem. Acontecia muito no mundo antigo, né? Principalmente em Roma, de soldados, que era onde existiam os exércitos mercenários, né? De soldados que saíam de uma trincheira e ia compor força, compor outra trincheira inimigo. Então, esses eram os desertores também, né? Os traidores. Deserção, além de estar assimilado à covardia, à frouxidão, está assimilado também à traição, né? É claro que hoje a gente tem uma conotação bem diferente, mas historicamente esse crime aqui é um crime muito antigo e está praticamente previsto em todos os institutos de todos os países, né? Onde existe direito penal militar. E praticamente todos os países têm suas forças, seus exércitos, e que são baseados na hierarquia e na disciplina. Por isso são legislações fortes. Legislação castrense é legislação forte, né? E é o mundo onde vocês estão almejando entrar. Então é isso, gente. Foi uma questão porque assim, é um dos crimes mais estudados, né? Eu acredito que ele deva aparecer de novo nessa prova. Se você me perguntar aí de 0 a 10, eu boto 9.5, que esse crime aqui há de aparecer novamente. Infelizmente, apareceu aqui de uma forma muito simplista, né? Que aqui, quem estudou, quem tem noção, às vezes quem estudou a fundo o crime de deserção, se depara com essa questão aqui, você às vezes passou 10 dias estudando deserção, vamos supor, e o outro oponente passou meia hora estudando deserção. Então, ambos vão acertar a questão. Por quê? Porque o núcleo do crime de deserção é ausentar-se, né? É o verbo, e o núcleo duro, o núcleo mais importante é mais de 8 dias, né? Então foi o que aconteceu aqui. É isso aí. Abraço a todos, estudem deserção e vamos para frente, beleza?